6 Reencarnateide capítulo 21. Ao retornarem ao palácio, em vez de descansar, Alexandre foi direto para seu escritório para começar o planejamento. Agarrando os livros das estantes, Alexandre os colocou em sua mesa e começou a lê-los um por um. Ele precisava de informações básicas que o ajudassem a traçar seu plano para a economia. Depois de 3 horas de leitura, Alexandre começou a escrever seu plano em um livro que usará como referência para a futura operação. Uma pergunta surgiu em sua mente. Como você faz o Império da Rutênia passar de uma economia falida para uma superpotência econômica? O primeiro passo já foi dado dando ao povo o que ele quer. Eles querem terra. Tudo bem, eles podem ter terras. Eles querem um governo representativo. Tudo bem, eles podem eleger seu representante em uma próxima eleição. O povo está ficando cansado da guerra. Tudo bem, vamos acabar com isso. O povo está com fome. Então vamos importar alimentos de outro país até que o setor agrícola se estabilize. As condições de trabalho das massas são uma bagunça completa. Ok, vamos fazer uma lei que vai garantir melhores condições de trabalho. Simplificando, se um país quer se reerguer, ele tem que ouvir o povo. Porque eles sabiam que era melhor e tinham total noção do que estava acontecendo. O objetivo é garantir que a população possa ter um bom padrão de vida e, ao mesmo tempo, ter direitos sociais e políticos. O segundo passo é saber quais são os pontos fortes e fracos do Império. Para começar, o Império da Rutênia tem um tamanho imenso, abrangendo 2 continentes. Com isso, o Império tem muitas vantagens, como acesso a enormes reservas minerais que podem ser extraídas. A agricultura também é um setor importante, mas devido à fome que aconteceu há 5 anos e ao desgoverno de seu antecessor, basicamente negando terras aos camponeses, está produzindo menos alimentos, causando fome e inflação. O Império Ruteno tem uma população de 160 milhões de pessoas. Uma grande porcentagem deles são de classe média e camponeses. Eles serão cruciais para modernizar o Império e torná-lo mais competitivo globalmente com as potências europeias. Agora, qual é a fraqueza do Império além de seus assuntos internos? A resposta simples é geografia. O enorme território da Rutênia não possui portos significativos de águas quentes e sem gelo com acesso direto ao oceano, embora tenha 37 mil quilômetros de litoral. A Rutênia é fundamentalmente limitada em seu poder marítimo simplesmente porque não tem uma maneira fácil de acessar o oceano do mundo. Por exemplo, o Porto de São Petersburgo é um dos portos importantes do Império, mas congela no inverno. O Mar Negro, no entanto, tem portos sem gelo como Novorossiysk e Sevastopol, mas para chegar ao oceano, você precisa passar pelo Estreito de Bósforo, um estreito controlado pelo Império Angorã, que tem uma relação tensa com o Império Rutênia por causa do conflito nas últimas décadas. Do lado do Pacífico, o porto de Vladivostok também congela no inverno. Essa é a razão pela qual o Império foi motivado a invadir o reino de Choson por seu acesso à água quente, não apenas pelo Império Yamato, uma superpotência na região que eles perderam na guerra e agora ameaçam sua posição em Choson. Para resumir, para a Rutênia cessar o oceano do mundo é através de pontos de estrangulamento como o Estreito Dinamarquês e o Mar de Yamato. É uma dor de cabeça. É a razão pela qual o Império da Rutênia está pressionando por uma política expansionista. Sua recente invasão do reino persa com o objetivo estratégico de controlar o porto de Bandar Abbas para acesso ao Oceano Índico. De acordo com os livros de história, o Império perdeu por causa do envolvimento do Império Britânia, acreditando que isso ameaçaria seus interesses no Oriente Médio. É seguro dizer aqui que o Império da Rutênia é um país sem litoral. Se Alexandre quiser aumentar a economia por meio das exportações, terá acesso a esses oceanos para o comércio marítimo. O que também pode significar construir um bom relacionamento com as potências europeias. E o Império da Irlanda e o Império Britânia. Agora que conhece as forças e fraquezas do Império, Alexandre passa para a próxima etapa. Modernização em larga escala das indústrias e infraestruturas. Estes são os passos mais cruciais para tornar um país economicamente mais forte. Inclui construções de estradas,
ferrovias, pontes, estações de tratamento de água, usinas de energia, refinarias, transporte público, escolas e hospitais, e assim por diante. As reservas de petróleo, que são um recurso importante em um mundo industrializado e modernizado, se a localização dos depósitos de petróleo rutênios ainda for a mesma, Alexandre pode explorá-los. Esta empreitada garantirá um emprego aos enormes homens aptos, estipulando a economia no processo. Além disso, esta é a parte em que ele pode utilizar seu conhecimento moderno em ciência e engenharia. Isso significa inovar as tecnologias existentes e introduzir novas que estejam de acordo com os padrões modernos. Por exemplo, em automóveis, ele notou que o automóvel atual neste mundo ainda não possui sistema de ar-condicionado ou sistema de aquecimento, direção hidráulica, suspensão de molas helicoidais e cintos de segurança. Se ele projetasse um automóvel com todas essas características, adivinhe o que aconteceria? Toda a classe média e elite rica iria querer um pedaço disso, forçando os fabricantes de automóveis dominantes a competir para não perder seus clientes. Não apenas na área de automóveis, Alexandre também tem planos de introduzir eletrodomésticos novos e aprimorados, como bombas de calor, televisores e micro-ondas, para citar alguns. Graças à sua memória fotográfica, ele consegue se lembrar de todos os artigos que leu e tem experiências com quase tudo relacionado à engenharia. Ele pode fazer isso desde que tenha dinheiro, recursos e ferramentas. Quanto aos militares do Império Ruteno, após uma derrota humilhante do Império Yamato, Alexandre está pensando em modernizar os militares por meio de reformas militares que visam melhorar o equipamento, hardware, organização, treinamento e qualificações do exército. Se as informações que ele leu sobre o exército ruteniano estavam corretas, onde as forças armadas do Império estão ficando para trás das superpotências da Europa, então é natural modernizar as forças armadas também. Este esforço provavelmente renderia milhões de dinheiro. De acordo com os dados mais recentes, o PIB ruteno é o 5º maior do mundo, com um PIB total de 28.685.264.947 dólares. Ajustando pela inflação, o total seria de 490.900.500.800 dólares. Normalmente, isso seria considerado alto, mas houve uma palavra que ainda não está confirmada de que há corrupção desenfreada no governo do Império da Rutênia. Apropriação indébita de fundos, peculato onde ao invés disso vai para o público, vai para os bolsos dos políticos corruptos. Como governante supremo da nação, é sua responsabilidade eliminá-los. Aqueles que roubam do público serão punidos de acordo com as leis. Agora que isso já veio à tona em sua mente, Alexandre vai investigar a corrupção do governo. A corrupção é um câncer para a sociedade, e a única maneira eficaz de lidar com ela é eliminar a raiz. Deixando isso de lado, Alexandre finalmente esboçou seu plano de modernização em seu caderno. Ele só tem que se transformar em lei para que possa ser iniciado. Mas isso é diferente da inovação e das tecnologias que ele apresentará a este mundo. Não é que o governo deva financiar a criação de eletrodomésticos, isso seria ridículo e inaceitável. Alexandre explorou outra ideia. Como herdeiro aparente do trono, ele recebe 500 mil rublos rutenos todos os anos, 34.119.450,61 dólar em dinheiro de hoje. Não adicionando antes de se tornar um herdeiro aparente, que é de 200 mil rublos rutenos 13.647.780,31 dólar. Para calcular, Alexandre recebeu 200 mil todos os anos, começando quando ele atingiu a idade de 1 até se tornar um herdeiro aparente, que é 16 anos. Então, para cada ano seguinte, ele receberá 500 mil rublos rutenos. No total, ele recebeu 3.200.000 rublos rutenos. 320.722.835,60 dólar em dinheiro de hoje. Agora é muito dinheiro. A maior parte foi doada para instituições de caridade durante a Grande Fome, enquanto alguns foram usados para patrocinar projetos de construção.
como igrejas, hospitais e orfanatos, para citar alguns. Ele pode usar o dinheiro restante para construir fábricas com o único objetivo de tornar realidade as tecnologias modernas. Se tudo correr conforme o planejado, a economia do império certamente crescerá. Reencarnate capítulo 22. Num dos 460 quartos do Palácio de Inverno existia um ginásio equipado com vários equipamentos de ginástica que podem ser datados do início dos anos 30. No meio, havia um ringue de boxe sendo usado por duas figuras trocando socos uma na outra. Eles eram Alexander Romanov, o futuro imperador do Império Rutênia, e seu chefe de segurança, Roland Makarov. Roland foi com um gancho direto e Alexander se esquivou em antecipação. Vendo uma abertura, Alexander voltou com um contra-ataque. Mas mal sabia ele, Roland esperava que ele fizesse isso. Antes que Alexander pudesse perceber o que havia acontecido, ele foi contra-atacado pelo uppercut de Roland. Cada nervo de seu ser formigou quando ele estava prestes a imaginar o que aconteceria se aquele soco acertasse seu queixo. No calor do momento, o uppercut de Roland não foi até o fim quando ele parou o punho a apenas 1 milímetro do queixo de Alexander. Isso vai nocauteá-lo, Sua Majestade, comentou Roland casualmente. Estou ciente disso, Alexander respondeu, sua voz ligeiramente tensa. Acho que devemos acabar com isso aqui. Os dois abandonaram sua postura de luta depois que concordaram com um cessar-fogo. Alexander enxugou o suor do rosto com uma toalha enquanto Roland ajudava a tirar as luvas de boxe. Estou impressionado por você ter resistido mais do que eu esperava, senhor. Roland comentou, aparentemente impressionado. Tem certeza de que não recebeu treinamento formal? Porque na minha perspectiva, você não lutou como um príncipe que eu achava que seria amador, mas sim um lutador, que já tinha experiência. Alexander riu timidamente. Você está me elogiando demais, Roland. Ainda tem um longo caminho a percorrer antes de chegar ao seu nível. Você é muito humilde, Sua Majestade. Eles riram. A razão pela qual eles brigaram um com o outro foi simplesmente por causa de seu regime de exercícios. Depois de se reunir com os ministros de cada departamento pela manhã, ele terá muito tempo livre à tarde, que poderá usar para treinar e se exercitar para melhorar o desempenho geral do corpo. Ele tem feito isso desde que se recuperou dos ferimentos que sofreu na tentativa de assassinato da família real. Ele pensou que adicionar artes marciais ao seu regime o beneficiaria no futuro, caso Roland não estivesse por perto para protegê-lo. Embora todo esse regime não seja novidade para ele desde sua vida passada, ele frequenta aulas que ensinam defesa pessoal, principalmente artes marciais mistas, boxe e Krav Maga. A maior parte do que ele faz durante seu tempo livre. No geral, o motivo foi ele adicioná-lo à sua rotina de exercícios e, em segundo lugar, se ele ainda possui as habilidades que aprendeu em sua vida passada. Acontece que ele ainda o tem. É a razão pela qual Roland ficou impressionado. Como alguém que normalmente pensaria que um príncipe de um país seria um lutador inexperiente que duraria apenas um segundo em uma luta. Estou ansioso para o nosso sparring amanhã, disse Alexander. O mesmo vale aqui, Roland comentou levemente. Quando eles saíram do ringue, um homem com o uniforme da Guarda Imperial Real entrou na sala. Sua Majestade, você tem uma mensagem do primeiro-ministro Sergei. Ele entregou uma carta. Obrigado. Vou ler no meu escritório, ele disse enquanto pegava a carta. Sim, senhor. Alexander foi ao banheiro e vestiu seu traje formal, uma jaqueta militar vermelha adornada com dragonas douradas, calças azuis e botas pretas de couro até o joelho. Alexander Romanov atravessou as portas do ginásio e seguiu pelo corredor que levava ao seu escritório. Alexander sentou-se em sua cadeira e tirou um abridor de cartas de uma gaveta e abriu o envelope. Tirou a carta do envelope e leu o que dizia. Foi notícias sobre o Império Yamato aceitando os termos do Império Rutênia efetivamente terminando a guerra entre eles. Os termos eram o Império da Rutênia retirando suas forças do reino de Shozon e reconhecendo seu interesse na região. Não houve reparações de guerra e concessões territoriais, exceto na região de Busan,
onde terão que ceder o território ao Império Yamato, deixando o Império Rutênia sem acesso a portos de águas quentes na região do Pacífico. Eles podem ter perdido, mas não foi um grande golpe para o Império, exceto para os soldados que morreram na guerra. Agora que a guerra acabou, Alexander agora pode se concentrar em assuntos internos. Essa derrota certamente deixaria alguns dos patriotas do Império desapontados. Ele tem que prometer a eles que isso não acontecerá em seu reinado. Pegou o telefone e discou um número. Olá, aqui é Sua Majestade falando. Sim, eu gostaria de falar com o ministro da Guerra, Alexei Lavrov, por favor. Vou esperar. Enquanto o operador o ligava ao ministro da Guerra, Alexander esperou pacientemente em seu assento, seus olhos vagando pela sala, olhando para os tetos dourados e móveis requintados. Boa tarde, Majestade. Em que posso ajudá-lo? Quero que você me dê uma lista de soldados que participaram da guerra no Extremo Oriente. Quero os nomes dos que foram mortos em ação, desaparecidos, feridos e assim por diante. Para que você precisa deles, senhor? Quero honrar o serviço deles ao Império, dando-lhes apoio monetário. Ah, falando nisso, também vou precisar do nome das famílias dos soldados que morreram na guerra. Você pode fazer aquilo? Sim, Majestade. Vou reunir a lista assim que puder. Obrigado, ministro. Estarei esperando. Alexander desligou o telefone. Pegou papel e caneta e começou a escrever. Ele planejava compartilhar a notícia com o povo do Império sobre a guerra. Então, ele está escrevendo um discurso. 2 horas depois, Alexandre procurou o povo por meio de estações de rádio em todo o Império para fazer seu discurso. Povo do Império Rutênia, é com um sentimento de profunda tristeza que anuncio a vocês que a guerra com o Império Yamato terminou. Tenho certeza de que todos vocês estão cientes das terríveis perdas sofridas pelo Império. Perdemos tantos jovens corajosos que nunca voltaram para suas famílias do Extremo Oriente. Sofremos mais nesses últimos anos do que durante a guerra contra o Império de Yamato. O povo do Império era firme e leal à pátria. Alguns conseguiram recuperar sua honra e orgulho durante a guerra. Infelizmente, não foi o suficiente para trazer uma vitória. Mas apesar dos muitos contratempos que sofremos, uma coisa nunca se perdeu: a vontade de seguir em frente. Esta guerra me serviu de lição e percepção de que o Império da Rutênia está ficando para trás das grandes potências do mundo. Portanto, estou determinado que, em meu reinado, prometo a você, meu povo, que nos reergueremos das cinzas e traremos honra e glória ao nosso país. Voltaremos ao grande império que já fomos. Por isso, peço humildemente seu apoio contínuo e orações pelos soldados que lutaram bravamente no Extremo Oriente. A partir de hoje desejo que você os receba calorosamente quando voltarem para suas casas. Podemos ser derrotados, mas não estamos quebrados. Vamos nos levantar e este será o nosso renascimento. Deus está conosco. O discurso foi tocado em todo o país. Desde a emissão das estações de rádio até os meios de comunicação que imprimiram panfletos e jornais. Enquanto Alexander olhava para as notícias que lia, ele não ficou surpreso que algumas das pessoas tiveram uma reação negativa ao discurso. Alguns ficaram desapontados com a notícia. Alguns não tiveram coragem de aceitar a notícia no momento. Alguns ficaram frustrados e alguns aceitaram a notícia com entusiasmo. Era bastante esperado que as pessoas reagissem dessa maneira. Mesmo que alguns desejassem o fim da guerra, o patriotismo inflamado em seus corações ainda superava seu interesse. Nos próximos dias, Alexandre perdoou os soldados que desertaram do exército durante a guerra, indenizou as famílias enlutadas e recompensou os soldados que se destacaram na guerra. Para os soldados que morreram durante a guerra, ele realizou um funeral de estado para eles. Esta é a sua forma de reconhecer o seu serviço ao país. 2 semanas depois, o primeiro-ministro visitou em seu escritório. Sua Majestade, tenho notícias para lhe dar, anunciou Sergei. O que é? Alexandre perguntou. Para levar adiante sua coroação, anunciando formalmente como novo e legítimo imperador do país, recomendamos que você procure uma rainha, disse Sergei categoricamente. Sim, uma rainha.
ser a consorte do imperador. Um símbolo de unidade e esperança para o povo, continuou Sergei. Seu pai, antes de falecer, já tomou providências para você. Você conhecerá no dia da coroação do príncipe Liszt von Habsburg, o novo rei do Império Austríaco. Quando seria isso? Daqui uma semana, Majestade. Alexander sentiu seu estômago revirar. Reencarnate capítulo 23. 3 dias antes de partir de São Petersburgo para Viena, Alexandre visitou Anastasia no jardim do palácio. Chegando lá, Alexandre avistou Ana brincando com um cachorro, correndo pelo jardim do palácio acompanhada por um punhado de criados. Alexandre sorriu enquanto observava a cena. Ela está melhorando a cada dia, resultando em ela estar animada o dia todo. A cura que ele sintetizou para a doença dela funcionou perfeitamente como ele esperava. Embora ainda faltem meses para que as bactérias sejam eliminadas de seu sistema. Ele se aproximou de Ana, mas antes que pudesse chamá-la, ela o avistou de longe. Irmão! Ela gritou, acenando com a mão, e correu em direção a ele. Alexander sorriu ao ver sua irmã correndo em sua direção. Ele abriu os braços e esperou a chegada dela. Ela parou na frente de Alexander, que a pegou e a colocou no chão. Ele então deu uma boa olhada nela. Ela ficou mais alta do que antes, seu cabelo ficou mais comprido, seus olhos ficaram mais brilhantes e seu corpo ficou saudável. Ana, você está cada dia mais bonita. Ah, eu sei direito. Ela disse, rindo levemente. Eu não sou a mesma garota que era anos atrás. Não sou mais um fracote doente. Na verdade, você não é, disse Alexander, acariciando a cabeça de Ana. Estou feliz que você esteja saudável agora. Eu também. Ela respondeu. Você veio me visitar? Sim, Alexander respondeu enquanto tirava uma carta do bolso interno. Recebi um convite do Império Austríaco. Uma cerimônia de coroação do novo rei será realizada daqui a 3 dias. Como chefe de Estado do Império da Rutênia, sou obrigado a vir. Além disso, a carta dizia que posso trazer uma pessoa comigo. Ele olhou nos olhos de Ana antes de continuar sua declaração. Bem, eu poderia ter escolhido Justina ou Tifania, mas me lembrei da vez em que prometi que mostraria a cidade, certo? Bem, que tal ir para o exterior comigo? Realmente? Ana perguntou incrédula. É claro que quero ir com você, mas não seria melhor se a irmã Justina fosse com você? Quero dizer, ela é elegante e graciosa. Comparada a mim, sou apenas uma criança. Ei, Alexander disse, olhando para Ana com preocupação. Por que você pensaria assim? Você é minha irmãzinha, assim como Justina e Tifania. Para mim vocês são todos iguais, igualmente lindos, igualmente graciosos e igualmente elegantes, disse Alexander, olhando Ana nos olhos. Além disso, sei que você gosta de sair do palácio e visitar a cidade. Vai deixar passar essa oportunidade? Não. Então está resolvido, sairemos à noite. Ok. Ana comemorava alegremente enquanto pulava de alegria. Enquanto pulava, sua longa prata balançava em um círculo, movendo-se graciosamente enquanto refletia a luz do sol. Enquanto isso, Alexander suspirou interiormente. Ele ainda não está acostumado a agir como seu irmão mais velho para eles. Ele esperava estar fazendo certo. 5 dias atrás, seu primeiro-ministro sugeriu que ele encontrasse uma rainha para o Império da Rutênia para impulsionar sua coroação. Havia uma candidata arranjada por seu pai. Ela era uma princesa alemã, do Estado Federado do Império da Holanda, o Reino da Baviera. O nome dela era Sofia. Não havia nenhuma foto disponível anexada ao arquivo dela, então ele não sabe como ela era. Sergei disse que eles se conheceram antes durante o casamento de seu pai, mas sua memória fotográfica só se aplica a Thomas Arrier, não Alexander. Há uma grande chance de que Alexander a tenha esquecido, deixando o Thomas sem noção. De qualquer forma, a ideia de um casamento arranjado entre nações não é novidade para ele. Ele está ciente de que é comum nesta época. Não o surpreendeu, afinal, o próprio Thomas experimentou ter um parceiro arranjado. Foi para fins comerciais, para estreitar os laços de relacionamento entre duas empresas.
Ele não se apaixonou por ela, pois ela a vê apenas como uma ferramenta para beneficiar muito a empresa que ele herdou. Será o mesmo aqui. Assim como nos negócios, o casamento real entre duas nações é crucial, pois une a nação, formando uma aliança inseparável e é de grande importância em questões diplomáticas. A partir de agora, o Deulane Empire possui a tecnologia e os militares mais avançados do mundo. Ter laços diplomáticos com aquela nação certamente beneficiaria o Império da Rutênia. Além disso, havia uma coisa que ele precisava ter em mente. A princesa com quem ele se casou é sua prima em segundo grau. Basicamente, eles são relacionados ao sangue. À noite no Palácio de Inverno, Alexander e Anastasia estavam conversando com Justina e Tifania na entrada enquanto os criados arrumavam suas malas no carro. Vou sentir sua falta, Ana. Justina disse, abraçando Ana. Eu também vou sentir sua falta, Ana respondeu, abraçando Justina de volta. Não se preocupe, você estará de volta em alguns dias, certo? Tifania perguntou, sorrindo. Claro, respondeu Ana, ainda nos braços de Justina. Eu não acho que estaremos de volta em alguns dias, Alexander interveio, de alguma forma quebrando o clima reconfortante em torno de suas irmãs. O que? Tifania arqueou uma sobrancelha. Bem, para começar, não tenho ideia de quanto tempo duraria o evento de coroação. Em segundo lugar, terei que encontrar uma certa pessoa que também estará presente na coroação. Então estamos falando de 1 ou 2 semanas aqui, Alexander explicou simplesmente. Então, quem governará o país enquanto você estiver fora? Cristina perguntou. Esse seria meu primeiro-ministro, obviamente. O que então? Boa viagem, Justina disse com um sorriso, acenando com a mão uma vez. É melhor você cuidar de Ana, irmão. Ou então. Relaxe, Tiff, Alexander riu. Não há necessidade de ser espinhoso. Vou proteger a Ana com a minha vida. Além disso, Roland está vindo conosco junto com sua equipe, então estamos bastante seguros. Ok, então, disse Tifania, virando a cabeça. Muito bem, vamos indo agora. Nosso trem está esperando, adeus. Cuidem-se vocês dois. Justina acenou com a mão enquanto os observava entrar no carro. Alguns minutos depois, o carro deixou o palácio e agora está circulando pelas ruas da capital. 10 minutos depois, eles chegaram à estação ferroviária de São Petersburgo, onde o trem que os levará a Viena os espera. Os dois se dirigiram para dentro do vagão, onde se depararam com o interior brilhante do vagão. Eles engasgaram. O interior está dando uma vibe de palácio de inverno. O teto é dourado. Os móveis pareciam caros e o chão era adornado com carpete de veludo vermelho, dando uma impressão de luxo. Como esperado da família real do Império Rutênia. Tudo o que eles possuem parece magnífico e atraente. Eles então se dirigiram para seu quarto, que está localizado na extremidade do vagão. O quarto é lindamente decorado, com uma cama king size localizada ao lado e um banheiro separado no canto. Ana pulou na cama e pousou suavemente nos colchões mácios. Ela então quicou algumas vezes, aproveitando a maciez da cama enquanto Alexander entende sua empolgação com a cama, pois ele próprio gostaria de pular lá para sentir o conforto da cama também. Ele verificou a hora em seu relógio de bolso. O trem partirá em 10 minutos. Ana, você se comportou durante a viagem, está claro? Sim, irmão mais velho. Tudo bem, estarei no meu escritório. Se precisar de alguma coisa, pode perguntar ao guarda parado na sua porta ou me ligar, entendeu? Em vez de reconhecer sua ordem, Ana soltou um suspiro perplexo. Você tem um escritório dentro do trem? Claro. Eu ainda tenho papelada que precisa ser feita. Tem certeza que está trabalhando muito, irmão? Tem certeza de que está descansando o suficiente? Ana perguntou com uma expressão preocupada. Estou bem. Não se preocupe, você é que está se preocupando demais, suspirou Alexander. Bagunçou o cabelo de Ana ao sair da sala e se dirigiu para seu escritório. Ana voltou-se para a janela, olhando para fora. Enquanto ela olhava para fora, suas mãos dançavam em seu colo enquanto ela começava a cantarolar uma velha canção de Nina Rutena.
Ela olhou para as luzes que passavam suavemente, hipnotizada pela visão. Como ela continuou olhando para a janela, seus olhos começaram a ficar pesados. Então ela decidiu deitar na cama. Fechando os olhos, ela caiu no sono. O trem finalmente saiu da estação em direção à capital do Império Austríaco, Viena. Enquanto isso, Alexander está sentado em seu escritório, trabalhando em alguns papéis. Ele parecia estar concentrado em seu trabalho, mas seus olhos estavam olhando para fora da janela, observando as luzes e a paisagem enquanto passavam. A viagem será longa, pois levará quase 2 dias para chegar a Viena. Reencarnated capítulo 24. O trem chegou a Viena para quase um desfile inteiro de um soldado com o uniforme do Império Austríaco, em posição de sentido na estação ferroviária. A estação é enorme e muito maior que a de São Petersburgo. Um grupo de soldados está parado na frente do trem. Eles estão vestindo um uniforme vermelho e preto enquanto seguram uma bandeira com o emblema brasonado do Império Rutênia. Alexander e seus irmãos desceram do trem junto com seus guardas pessoais, os guardas incluindo Roland e sua equipe. Os soldados, que ficavam de cada lado do tapete vermelho, seguravam as bandeiras no alto enquanto um indivíduo se aproximava deles. Ele tem 6 pés e 2 polegadas de altura e tem um físico largo. Ele está vestindo um elaborado uniforme militar branco adornado com uma faixa vermelha e algumas medalhas polidas presas em seu peito. O homem tem 30 e tantos anos. Ele tem um rosto relativamente longo, uma boca larga e um nariz longo e reto. Seus olhos são azuis e claros. Suas sobrancelhas finas estão unidas em uma carranca, dando-lhe uma aparência séria e concentrada. Ele tinha cabelos pretos, repartidos do lado esquerdo, com uma tez clara. Sua Alteza Imperial, Sua Alteza, o homem olhou para eles enquanto dizia formalmente essas palavras. Bem-vindo ao Império Austríaco, meu nome é Liszt von Habsburg, prazer em conhecê-lo. Sua voz carregava poder e magnificência, soando grandiosa e imponente. Obrigado, Excelência, Alexandre respondeu com a mesma magnitude, fazendo jus ao seu título de príncipe imperial. Esta é minha irmã, Anastasia Romanov. Ana juntou as 2 pontas de sua saia, curvando-se cortesmente após a apresentação de seu irmão. Estou honrado que você veio pessoalmente aqui para nos receber. HMM. Liszt franziu as sobrancelhas enquanto seu olhar cintilou para a jovem. Ana, ele se lembrava desse nome. Não foi ela que contraiu tuberculose. Antes que Alexander pudesse responder sua pergunta, Ana interveio e respondeu sua curiosidade imediatamente. Realmente Vossa Excelência, mas estou bem agora. Irmã me ajudou. GHGHHH. De repente, Alexandre amordaçou Ana com a mão, impedindo-a de falar. Oh meu! Peço desculpas, minha irmã ainda não conhece os costumes. Ei! Sim, não é como se ela tivesse se recuperado completamente da doença. Seus sintomas apenas melhoraram graças à terapia. Ele raciocinou embaraçosamente, mentindo entre dentes enquanto escondia sua conquista de desenvolver uma doença incurável desta época. Ana soltou um tom abafado enquanto tentava falar, mas Alexandre não deixava. Este ato confundiu o príncipe de Áustria, que apenas inclinou a cabeça para o lado. HMM. Liszt franziu a testa, não convencido pela explicação do jovem. De qualquer forma, estou feliz que ela esteja bem agora. Obrigado, Excelência. Alexandre curvou-se novamente, agradecendo-lhe. Liszt olhou para Alexandre e olhou para ele de cima a baixo enquanto observava o jovem. Muito jovem foi sua primeira impressão dele. Pensar que ele se tornará o imperador do maior país do mundo aos 19 anos é algo inédito, a menos que algo aconteça. Ele era bem versado nas notícias sobre seus vizinhos. Alexander Romanov estava em uma viagem junto com o falecido imperador e imperatriz e então teve um destino trágico. Um assassinato que tirou a vida de sua mãe e pai. Alexandre sobreviveu, tornando-se o governante de fato do Império da Rutênia. Uma enorme responsabilidade foi colocada em seus ombros jovens. Ele não sabe se será capaz de lidar com a pressão, pois provavelmente ainda não sabe o que significa ser o governante de um país. No entanto,
Ele agradece que o chefe de estado do Império da Rutênia tenha visitado a Austréia para sua coroação amanhã. Liszt limpou a garganta antes de falar. Já preparei acomodações para vocês dois. Espero que seja do seu agrado. Claro. Muito obrigado por sua generosidade e hospitalidade. Alexandre respondeu com gratidão enquanto se curvava novamente e então se virava para o homem de pé à sua direita. Roland, estamos saindo. Nossas coisas estão prontas. Sim, Alteza. Roland respondeu enquanto se curvava. Todos estão contabilizados. Então vamos indo. Alexandre fez sinal para Ana se levantar e caminhou em direção a Liszt. Mostre o caminho, Excelência. Enquanto caminhavam em direção à saída da estação de trem, Liszt os conduziu até os carros que os esperavam. Alguns soldados seguravam bandeiras do Império Rutênia à direita, enquanto do outro lado, uma bandeira austríaca. Que recepção calorosa, ele comentou baixinho. Eles entraram no carro e assentaram-se nos assentos e as portas foram imediatamente fechadas atrás deles. Vamos, Liszt ordenou ao motorista. Por outro lado, Alexandre tinha os olhos fechados enquanto se recostava na cadeira. Sua mão bateu no apoio de braço enquanto ele contemplava sua situação. Verdade seja dita, ele não quer visitar países estrangeiros ainda, pois gostaria de se concentrar mais nos assuntos domésticos. Mas como tem algo a ver com sua própria coroação, onde ele terá que fazer contato com sua futura esposa tem precedência sobre todo o resto. Há uma tradição no Império da Rutênia de que o herdeiro aparente não pode ascender ao trono sem sua rainha. Portanto, para legitimar sua posição e solidificar a autoridade de seu governo, ele deve optar pelo casamento. Um suspiro escapou de sua boca quando ele começou a relaxar. Ele olhou para a direita onde a cabeça de Ana estava pressionada contra seu ombro. Seus olhos se fecharam quando ela adormeceu. Uma coisa que ele aprendeu sobre Ana é que ela gosta de dormir. Alexandre não se importava que ela dormisse em seu ombro. Na verdade, ele acha isso cativante. Dentro do veículo, o príncipe Liszt estava sentado bem na frente deles, encarando-os enquanto observava uma cena bastante afetuosa se desenrolando bem na frente dele. Antes que eu me esquecesse, Alteza. Onde você está nos levando? Alexandre iniciou uma conversa. Estamos indo para o Grand Hotel Wien. Onde você vai ficar enquanto estiver em Austréia? Ele respondeu, é o melhor hotel nesta área. Posso garantir que você vai adorar. Fico feliz em ouvir isso. Alexandre riu e continuou. Eu tenho um presente para sua ascensão ao trono. Você já ouviu falar do ovo Fabergé? Sim, eu faço. Esses são os ovos que você usou onde guarda um objeto miniaturizado dentro. Essa é a ideia. Interessante, Liszt respondeu enquanto endireitava as costas em seu assento. Mal posso esperar para ver o que ele contém amanhã. Há algum lugar que você gostaria de visitar enquanto estiver aqui em Austrália? Alexandre cantarolava em pensamento. Gostaria de ver o Palácio de Schönbrunn, o Hofburg, o Anel Viário. Basicamente todos os palácios e igrejas que Viena tem. Isso é ótimo. Eu posso providenciar isso para você, Liszt assentiu. Para nossa residência, serei eu quem fará um tour por você em troca de que você me fará um tour pelo Palácio de Inverno quando eu visitar no futuro. Você vai visitar a Rutênia? Claro, em sua coroação. Ah, entendo, entendo. Falando em coroação, ainda não tenho uma. Por que é? Liszt inclinou a cabeça para o lado. Bem, parece que tenho que cumprir um pré-requisito antes de poder reivindicar o trono. Pré-requisito? Liszt repetiu. Ele não sabe para onde Alexandre está indo aqui. Tenho que encontrar uma rainha, respondeu Alexandre com franqueza. Oh! A boca de Liszt caiu ligeiramente aberta quando ele percebeu o significado de Alexandre. E onde mora essa rainha? Ela é do reino da Baviera. Ela deve comparecer à sua coroação, então há uma chance de eu conhecê-la amanhã. Reino da Baviera. Liszt cantarolava em pensamento. Lembro que haverá um representante do reino da Baviera que assistirá à minha coroação. Qual o nome dela? O nome dela é Sophie. Sophie? Liszt repetiu e sua curiosidade aumentou. Acho que não nos conhecemos.
Então peço desculpas por não poder ajudá-lo aqui. Está tudo bem. Alexander soltou uma risada. Eu vou conhecê-la amanhã. Ele pausou por um momento antes de continuar. Admito que estou meio nervoso porque não sei como ela é. Não posso falar muito, mas espero que vocês dois se deem bem. Quem sabe, talvez você goste dela. Eu também espero. Alexander disse uma mentira. Ele nunca pretende se apaixonar por alguma ferramenta política. De qualquer forma, como está à frente de casa? Ouvi dizer que Rutena está em péssimo estado. Perdendo a guerra. Greves de trabalhadores. Oh, espere. Você fez algumas reformas. Sim, eu tenho que dar ao povo algo para acalmá-los. Meu pai me deixou um país que está em frangalhos. Não posso dizer que não estou impressionado com o que vejo, mas sou grato pelas pessoas estarem me dando uma chance de redenção. Eu estou feliz em ouvir isso. Afinal, onde você lidera, outros seguem. Eu ouço sobre suas reformas embora. Devo dizer que você é um homem bastante progressista e liberal. Estou ansioso pela recuperação do seu país. Depois de uma longa conversa, eles finalmente chegaram ao hotel. Bem, estamos aqui, Liszt anunciou. Alexander apertou o braço de Ana gentilmente enquanto tentava acordá-la. Ana, ele disse suavemente. Estava aqui. Ana murmurou sonolenta e lentamente abriu os olhos. Oh, chegamos. Ela olhou pela janela e viu um grupo de pessoas esperando por eles do lado de fora do hotel. O Grand Hotel Wien é o melhor hotel de Viena. É um grande edifício construído em estilo barroco. Tinha um total de 200 quartos. Alexandre e Ana saíram do carro e os soldados fizeram uma saudação enquanto o casal caminhava em direção à entrada do hotel. Ambos inclinaram a cabeça para cima, olhando para o enorme prédio do hotel. É um design majestoso que deu uma impressão de realeza. Então é aqui que vamos ficar, comentou Alexander. Sua viagem a Viena havia apenas começado. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.